Pensar que Lutero fez exatamente o contrário, né? O princípio da consciência luterana, né? Que você não pode pecar contra a consciência, Lutero é muito forte. Então, há uma inversão aí. Para Lutero, né? Vale sacrificar, inclusive, uma suposta unidade institucional, sacrificar uma eclesiologia forte, né? Para que você tenha acesso à verdade. Porque a verdade envolve, segundo Lutero, e eu concordo com ele como protestante, envolve questões mais profundas, né? Diz respeito à salvação, diz respeito ao modo como as pessoas enxergam a verdade evangélica. Então, às vezes, você tem que sacrificar uma certa estabilidade institucional, né, para poder desfrutar de um acesso fresco e transparente da verdade evangélica. Isso teve um custo? Teve um custo enorme, que é o que a gente está vendo aí até hoje, que é a fragmentação do movimento evangélico. Mas, como, de novo, né, simplesmente alegar que sola scriptura é a responsável por isso não é suficiente, né? Porque a gente tem recursos dentro do próprio modo como os primeiros reformadores lidavam com o sola scriptura, que mostram que eles não eram simplesmente pessoas que queriam fazer cisão, ficar inovando teologia o tempo inteiro, não era essa a proposta, né? A gente vê, por exemplo, a oposição de Calvino ao movimento anabatista, né? Como exemplo disso, assim, o movimento anabatista era uma espécie de reforma radical que queria reinventar todas as doutrinas. A gente tem movimentos unicistas saindo do anabatismo, porque a trindade é uma doutrina de homens que foi resolvida em concílio, então tem que voltar para a Bíblia e de repente o cara lê a Bíblia e fala, não, a Bíblia não fala de trindade. Aí começa, né, a panaceia. E isso, né, Igor, acaba tendo uma questão visível na prática também, né? Porque apesar de toda a fragmentação, nós temos a comunhão estabelecida mesmo no debate teológico, né? Então, assim, é falacioso também falar que a nossa divisão é tão profunda, que nós criamos trocentas igrejas diferentes e tal, quando um evangélico e um protestante tem uma clareza suficiente para identificar o que é ser um evangélico, né? Aquele que tem uma mínimo conhecimento e um mínimo envolvimento na sua própria igreja, inclusive, né? Então ele sabe identificar o que é ser um evangélico, quais são as tradições que concordam com o que é ser evangélico ou não, ainda que ele possa falhar muitas vezes numa formulação objetiva disso, na sua prática cotidiana ele sabe bem como é que essas coisas se estabelecem, exatamente, né? Exatamente. E isso é testificado, às vezes, até por católicos que estão mais próximos da tradição protestante também. Eles falam, bom, essa crítica ela não é 100% válida, porque tanto nós sabemos o que é o evangelho, como os evangélicos também sabem, né? Então acho que tem que ponderar isso também. O Van Hooser eu acho que não chega a tocar nesse ponto, porque não é muito a questão dele, né? A questão dele é mais teórica, né? Não é sociológica, mas tem esse aspecto também. Vocês concordam que uma outra maneira também da gente resolver um pouco esse caos doutrinário é a questão da nuvem de testemunhas, né? Eu não sei onde eu li isso, não sei se foi no Van Hooser ou em outro momento, mas como é que eu sei que isso aqui tá certo, essa interpretação? É olhar para essa nuvem de testemunhas que já veio antes de mim, aquilo que o Rogério estava falando antes, né? Eu ter essa compreensão de que a Bíblia está sendo lida e interpretada desde que ela foi entregue por Deus à igreja. Então eu tenho uma história de tradição, eu tenho uma história de interpretação, e até ontem eu falei no estudo bíblico, gente, a gente vai ter uma variedade de interpretações em alguns textos bíblicos, porque a própria Bíblia não é clara em relação a esses textos. O que a gente faz? A gente escolhe um e se abraça. Agora, respeitando a opinião contrária à nossa. Por quê? Porque o texto não é claro. Quando eu vejo igrejas brigando por, se batiza com pouca água ou muita água. Cara, entende? Eu acho que vocês concordam que nesse aspecto a relação do batismo é uma coisa um pouco volúvel pra gente estar discutindo se é imersão ou aspersão? Ou não, pra vocês é uma coisa clara. Não, é imersão porque é batismo. Não, pode ser Atos ali 2, talvez tenha sido por imersão. Pra mim é uma coisa, só pra citar um exemplo, né? Pra gente pegar uma doutrina aqui que às vezes divide cristãos. Não, mas eu acho até, eu nem sei se esse exemplo, Bibo, seria adequado. Seria o melhor exemplo, assim, porque o peso que se dá para essas questões são diferentes também, mas mesmo as tradições protestantes que vão, por exemplo, atrelar o batismo à salvação em termos de prática, né? Como os luteranos, por exemplo, né? Ou seja, vão ter uma discussão, uma oposição muito forte com
com quem tem uma visão diferente, porém um convívio de reconhecer que é um esforço de compreensão da autoridade bíblica, né? E aí eu acho que esse mecanismo do Sola Escritura, ele funciona inclusive para lapidar as nossas percepções, porque assim, quando se fala, não, a nuvem de testemunhas e tal, pode colocar a nuvem de testemunhas como uma autoridade final também, né? Mas não é nesse sentido que a gente fala, né? Não, até porque Agostinho leu errado algumas coisas, né, digamos assim. Então, também porque significaria o seguinte, no debate que a gente faz, por exemplo, o que a gente possa fazer aqui agora, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos numa tradição, nós estamos inseridos num povo, existe uma tradição interpretativa,